queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma lição, e dessa vez a lição é a lição de número 2, que tem por tema o falso evangelho. Será ministrada no dia 13 de julho de 2025. Hoje nós estamos aqui para comentar essa lição com a irmã Edna, e com o irmão Alexandre. Pai do Senhor, irmão Alexandre. E eu já vou pedir para o irmão Alexandre começar fazendo uma oração. Oremos. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Pedimos o teu amor e a tua bondade, Senhor. Pedimos a tua direção, Senhor, para esta aula, que o Senhor possa nos abençoar, nos usar. Nós precisamos de ti, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto principal, ele diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1 e 9. Aí eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o resumo da lição e os objetivos dessa nossa lição. A paz do Senhor, professores. Então, o resumo da nossa lição diz assim: nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. E os nossos objetivos: mostrar a surpresa de Paulo diante dos irmãos gálatas, compreender o que é anátema e refletir a respeito do agradar a Deus e não aos homens. Amém. Então, a gente está estudando agora um tema bem necessário, né? Era para aquele tempo e é para nós hoje, porque a gente vai falar sobre esse falso evangelho. E quando Paulo, ele começa, a gente viu aí na aula passada, né? Sobre a autoria da carta, sobre os objetivos, a motivação dessa carta. Paulo, ele começa essa carta sem muito rodeio. Ele fala que se identifica como apóstolo, né? Mas ele passa diretamente ao assunto. Tem outras cartas de Paulo que é interessante, porque a carta aos Coríntios, por exemplo, ele chama os irmãos de santos, né? Algumas outras cartas ele começa falando meus queridos e amados. Essa não. Ele pega, se apresenta e já vai direto ao assunto, sem elogio nenhum para esses irmãos de Gálatas, sem rodeio. Por quê? Porque ele vê que os irmãos estão sendo enredados por um falso ensinamento. Então ele percebe que esse povo, ele recebeu muito fácil a palavra de Deus, mas também muito fácil ele recebeu outra palavra. E eles estão aí muito facilmente entrando nesse falso evangelho apresentado, né? Que a gente vai conseguir enxergar aí durante a nossa lição sobre todos esses enganos que estão sendo apresentados por esses irmãos, né? E aí, o primeiro tema aí, ele já fala sobre um apóstolo surpreso. Quando a gente pensa em algo que surpreende, a gente pensa em algo bom, né, Edna? Não, estou surpreso com isso, né? Na maioria das vezes, né? Paulo se mostra muito impressionado. Qual que é o grande problema? Os leitores dessa carta eram pessoas que já tinham aceitado Jesus, eram pessoas que já conheciam o Evangelho, pessoas que já experimentaram arrependimento, perdão dos pecados, mas estavam indo por um caminho diferente do caminho apresentado pela palavra de Deus, né? Isso causa espanto. Paulo fica atônito com isso. E como eu falei, não era uma coisa boa. Primeiro que aqui o comentarista diz, o que deixou Paulo espantado não foi só o fato de os gálatas atentarem para um evangelho diferente, mas também pelo fato de que esse novo evangelho incentivava os gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que jamais quitariam.
Então, isso era extremamente preocupante para Paulo. Uma outra coisa, o que admirava Paulo, é que pouco tempo foi necessário para que esses moradores de Gálatas se convertessem para o verdadeiro evangelho. Mas também pouco tempo foi para que eles fossem convencidos de outra doutrina. Ele achou que, meu Deus, esse povo foi convencido do evangelho, mas como assim? Em tão pouco tempo, eles também foram convencidos de outra doutrina, né? O que ele percebe? A raiz dos Gálatas ainda não estava solidificada. Eles não tinham raízes fincadas no verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus que Paulo tinha falado para eles. Então eles estavam indo em vários eixos de doutrina, e isso era preocupante, né? São muitas as vozes faladas. Então tinha um que chegava falando da circuncisão, outro que chegava falando das obras, outro que chegava falando sobre o sábado e assim por diante. Mas e o evangelho que foi pregado? E a salvação pela graça, né? Então Paulo não alivia, ele se identifica, ele já vai direto ao assunto sem rodeio, porque ele vê o nível eles estavam rasos, né? Eles não tinham raízes. Então Paulo se preocupa muito com isso, né? A pouca firmeza no que tinham aprendido e a incapacidade de julgarem uma doutrina como errada nos serve de exemplo para que nos firmemos no exercício da verdade. E como nos firmamos no exercício da verdade? É pela leitura da palavra de Deus, né? Então Paulo alerta esses irmãos e ele vai incentivar agora com essa carta para que eles voltem no caminho certo, né? E aí, tem alguma coisa para comentar, Edna? Sim. Pode falar. Então, eu acredito que essa questão pode acontecer hoje, irmãos, quando tem cristãos que eles estão sempre indo de igreja em igrejas, não é? Aqui, no caso, foi diferente, o ensino veio até eles. Mas hoje nós sabemos que tem cristãos que eles são assim, eles não conseguem ficar em uma igreja só. Então eles estão sempre indo de igrejas em igrejas e na maioria das vezes de ministérios diferentes, e isso acaba trazendo uma instabilidade nesses cristãos. Então a gente que não pode ir em outra igreja, não, pode, mas a gente precisa ter um certo cuidado com isso, porque tem cristãos que não têm maturidade suficiente para ficar ouvindo ensinos diferentes, e isso acaba trazendo uma instabilidade, como aconteceu aqui com os Gálatas, né? Agora sim me veio isso, acho interessante a gente colocar, principalmente jovens, né? Jovens gostam de visitar a igreja tal, outra igreja e tal, então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque nem todos têm maturidade suficiente para ouvir muitas coisas, né? E acaba, como os Gálatas, querendo aderir àquilo que está ouvindo. Um ponto importante que dá para acrescentar também aqui é assim: a escola dominical é um bom lugar onde se exercita conhecimento. A gente exercita a fé, tem muitas coisas que a gente aprende. Depois da escola dominical, normalmente a gente costuma fazer ar livre, então a gente tem uma interação de trabalho, né? Mas acho que a escola dominical é um ponto importante para que o jovem conheça o que é Bíblia. Sim. Porque para você poder dizer, olha, isso aqui é bom e isso não é, precisa conhecer. E algo que dá a entender, e talvez esse seja um pouco da surpresa de Paulo, é que para os Gálatas não tinha esse conhecimento. Eles aprenderam o evangelho que Paulo falou, mas não deixaram aquilo enraizar no coração deles para poder criticar novas doutrinas, para saber, olha, isso está dentro do que a gente aprendeu, deve ser dessa forma, não é? Então são perguntas que a gente precisa fazer, até para a gente não poder aceitar qualquer coisa que nos imponham, que nos ensinam, porque acho que uma coisa que ele fala aqui é a forma como eles falavam, a gente vai tratar um pouco mais para frente, mas a forma como eles vieram tratando,
Ah, não, então vamos pegar isso aqui também, vamos acrescentar, e a gente tem um cuidado com isso. É isso mesmo. E aí, a gente já vai entrar aí no ponto 2, falando da graça para a lei. Eu vou pedir para a irmã Edna comentar esse ponto para nós. Ok. Na verdade, estava tendo um retrocesso aqui, não é? Porque eles tinham, a surpresa de Paulo foi um pouco por isso, né? Que eles haviam aceitado a Cristo pela fé, através da graça. Só que agora eles estavam querendo voltar, não é? Pelo ensino que os judaizantes levaram ali, eles estavam voltando aos costumes que antes era observado pelos judeus, ou por esses judeus que tinham se convertido, né? Então estava tendo um retrocesso. E então daí essa surpresa de Paulo. Eles receberam um ensino que, para que pudessem realmente ser salvos, né, o que o texto diz, devessem ser circuncidados. E Pedro, ele já tinha falado sobre isso lá em Atos 15, eu gostaria de ler com vocês, 15, o versículo 10 e 11, né? Teve esse mesmo problema com esse mesmo grupo de pessoas, que eram os fariseus, né, judaizantes, né? Então era uma coisa que já estava acontecendo. E só que nesse caso aqui de Pedro, aconteceu lá em Jerusalém. Então, você vê como as coisas vão caminhando, né? Isso aconteceu lá em Jerusalém, mas de repente, alguns já levaram isso lá para a Galácia, né? Olha que Pedro fala no capítulo 15 de Atos, o versículo 10 e 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro aqui repete o que Paulo vem falando na carta aos Gálatas. Quer dizer, eles não... nós sabemos que a lei não foi suficiente para salvar ninguém. Nenhum judeu conseguiu observar toda a lei. E agora eles estavam querendo colocar, porque acabava sendo um jugo sobre eles, algo pesado que eles não podiam suportar. Os pais deles não conseguiram suportar, não conseguiram fazer. E agora eles queriam colocar sobre aqueles que estavam ali aceitando, né, o evangelho. Então, houve esse retrocesso da parte dos Gálatas, daí a surpresa, né, de Paulo. E aí no finalzinho ele fala assim: como veremos, Paulo deixa implícito que a lei e a graça, em que pese serem expressões que remontem à história de Israel e o plano da salvação, possuem atribuições diferentes, né? A gente falou um pouquinho sobre isso na lição anterior, porque nós sabemos que a lei, ela foi dada para o povo judeu, né? Diferente dos judeus que receberam, né, o evangelho de uma forma diferente. Mas a lei seguida com todos os seus costumes, com todos os seus rituais, circuncisão, observância do sábado, tudo que inclui a lei, ela foi dada para os judeus. Então, era algo totalmente diferente. Acho que é isso. É isso mesmo. A gente vai aí agora falar sobre outro evangelho, né? Porque, na realidade, parecia que era outro evangelho que estava sendo pregado ali para aquele povo, né? O que deveria ser o evangelho, mas as coisas estavam acontecendo na contramão, que nem a irmã Edna falou, e aí agora nesse ponto o irmão Alexandre vai comentar para nós. Essa parte do outro evangelho é importante e vale destacar aqui. Nós estamos falando de cristãos, nós não estamos falando de simplesmente judeus. Esses judeus que nós estamos chamando de judaizantes, fariseus, na verdade foram fariseus que se converteram ao evangelho, e ao se converterem, aquela questão da cobrança da lei, de praticar a lei, isso estava ainda, podemos dizer assim, no sangue deles, né? Eles ainda queriam impor, e mais do que praticarem, eles queriam impor isso sobre os outros. Uma coisa importante que eu acho que vale destacar aqui é a igreja primitiva, ela teve muitos conflitos por conta disso, porque os irmãos saíram do judaísmo. O cristianismo é uma continuação do judaísmo. Nós usamos a mesma escritura,
né? O nosso Cristo, o nosso profeta, o nosso Messias é o Messias dos judeus. Então nós somos, tanto que quando nós vamos falando no dia a dia, é sempre falar da cultura judaico-cristã, porque é uma continuação, não tem como separar cristianismo de judaísmo. Mas ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento do cristianismo, então essa separação entre judeus e cristãos foram se tornando mais evidentes. Mas aqui nós vemos o seguinte: Paulo, ele vai falando com os gentios e ele não ensina a lei para os gentios, ele ensina a graça. Ele ensina o evangelho vai ser pela graça, nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E esse outro evangelho, e aí nós vamos explicar um pouquinho sobre essa questão do outro, mas esse outro evangelho que eles vêm pregando não, nós queremos Cristo, nós servimos a Cristo, só que é necessário também guardar o sábado, é necessário se circuncidar, é necessário guardar as nossas festas, porque senão vocês não vão conseguir ser salvos. Esse é o grande problema, o que se tem acrescentado para ser salvo. Nós temos há uma grande diferença entre ter uma vida diferente e acrescentar coisas para ser salvo. Esse outro evangelho que esses judaizantes estavam trazendo e de certa forma eles desvirtuaram os Gálatas, é porque os Gálatas agora não estavam mais crendo simplesmente na graça. Eles estavam crendo nesse outro evangelho que não era um outro. Era o mesmo evangelho de Jesus. Eram os mesmos cristãos, até de Jerusalém, falando sobre isso, sobre ser crente. Na verdade, não era outro evangelho, era o mesmo, só que acrescentando essas outras questões. E aqui, isso é importante para nós hoje. Acho que quando ele fala desse outro, essa diferença do grego, né? Alos e héteros, é claro que não é tão simples de explicar, isso aqui é uma coisa difícil, mas porque nossa língua outro é outro. Não importa se o outro é semelhante, mas é um outro. Na língua grega tem essa diferença. Então, quando você vai falar de outro, mas que tem a mesma espécie, é uma outra laranja, é uma outra maçã, aqui quando nós falamos é um outro felino, embora sejam diferentes, mas é um outro felino. Então, se usava a palavra halos. E aí, quando Paulo vai falar sobre esse outro evangelho, ele fala desse halos, falando que é o evangelho de Cristo, é um evangelho cristão, mas está falando de outras coisas. E aqui, isso é importante a gente pensar. Os ensinamentos que nós estamos tendo acesso, quando nós entramos na internet, buscamos uma pregação, aquele evangelho é o que nós acreditamos? Nós temos condições de criticar aquilo para dizer, olha, isso é conforme o que eu acredito, ou isso aqui está fora. Eu acho que é muito mais do que simplesmente dizer está fora do que eu acredito. Isso aqui condiz realmente com o que a palavra de Deus ensina sobre o que é ser salvo, e o que eu devo fazer para ser salvo. Eu entendo que professores, professoras, é essa linha de pensamento que a gente tem que ter ao passar essa lição para os alunos. Mostrar para eles que eles precisam se aprofundar na Bíblia para que essa diferençazinha do outro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho fora, ele tem que perceber isso, porque é isso que vai fazer diferença na vida dele. Aqui no finalzinho eles até falam assim, eles não negaram oficialmente o sacrifício de Jesus, mas apresentaram argumentos que acharam guarida no pensamento daquelas igrejas. Era uma mensagem aparentemente piedosa, mas que negava a eficácia do Evangelho. Por meio desse ensino, a graça de Deus estava sendo questionada. E cristianismo sem a graça de Deus não tem. E era a percepção dos Gálatas, aquilo não tinha nada a ver. Mas quando Paulo entendeu e viu o que estava acontecendo, ele foi, como as irmãs já falaram, ele foi enfático. Ele não quis traçar muitas palavrinhas doces, não. Ele foi lá e rebateu com muita graça e muita verdade. Interessante, irmão Alexandre, é que tudo é por conta da profundidade e o conhecimento da palavra de Deus. Faltou isso nesses irmãos. Faltou.
talvez eles pudessem ter pensado assim, a lei serviu para tirar o povo do Egito, a lei serviu para fazer com que aquele povo caminhasse até aqui. Para nós também vai ser útil, de alguma forma ou de outra, né? Tem um livro que eu tenho aqui que fala assim, o maior perigo da igreja não é o anti-evangelho fora da igreja, e sim o evangelho falsificado dentro da igreja. Era isso que estava acontecendo lá. Então, os perigos não estavam acontecendo fora da igreja, estavam acontecendo dentro da igreja. Um evangelho sendo pregado cheio de possibilidades, né? Cheio de outros pequenos caminhos. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Então, isso é muito importante. Aí, a gente já vai entrar no ponto 2, falando sobre o anátema, né? E aí fala sobre essa inquietação dos Gálatas. Os leitores liam a carta, provavelmente haviam judaizantes entre eles, né? E aí, ao invés desse povo ler a palavra, se tranquilizar com essa palavra, descansarem, né, na graça de Deus, eles passaram a realizar muitas obras, passaram a fazer tantas outras coisas, e isso causou neles essa inquietação, uma inquietação muito grande. O falso ensino, ele tem essa, não é uma qualidade isso, né? Mas ele tem essa... ele faz com que o ser humano seja um ser humano inquieto, porque o evangelho traz certezas, né, que acalmam a alma, que trazem paz, né, que respondem questões. Mas o que estava acontecendo aqui era totalmente o contrário, né? Era uma mensagem que alvoroçava os crentes, e essa mensagem deveria ser analisada com muita cautela. Então não era aquela mensagem de Jesus que acalma o coração, que traz paz. Era uma mensagem que deixava eles totalmente duvidosos e que infelizmente eles iam nesses ventos aí, né? Nessas mensagens aleatórias que apareciam. Começava falando sobre acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, Salvador do mundo, é o Messias, morreu na cruz, ressuscitou, devem se arrepender dos pecados, conhecer a Jesus. Sim, isso era muito bom, né? Mas essa outra mensagem que vinha através dos irmãos da igreja, infelizmente, vinham trazendo muitas dúvidas. Eu fico pensando, hoje, com o evento da internet e o acesso fácil a tantas pregações, né, irmão Alexandre? A gente fica pensando quantas pregações não entram na nossa casa todos os dias, quando a gente liga um desses meios, né? E se a gente não tiver base? Vai acontecer com a gente a mesma coisa que aconteceu com esses irmãos da Galácia, né? Então, isso é muito importante, analisar tudo que se ouve e confrontar com a palavra de Deus, porque eles não conseguiam fazer isso lá, mas a gente tem condições, né? Isso é importante. E aí a gente já vai para o ponto 2, né, irmã Edna? Ainda que um anjo do céu. Sim. Antes disso, só queria fazer um comentário. Essa situação, essa inquietação, tudo isso aqui que aconteceu aqui com os Gálatas, houve um tempo, algum tempo atrás, acho que uns 4, não, mais, algum tempo atrás, que apareceu um livro aí, que é um livro apócrifo, né? Eu não lembro se era o livro de Tobias, talvez vocês... Né? Foi descoberto aí um livro, e foi um rebuliço na mídia, em todo o meio, né? E eu lembro que na época alguém falou assim, que muitos crentes seriam abalados por causa desse livro, porque era algo que precisava, um acréscimo ao evangelho, ou tudo que se falava até então, né? E alguém falou assim, que só seria abalado aquele que não tinha convicção do que queria. E realmente, e a gente sabe que tem esses livros, de vez em quando, né, aparece alguma coisa... Judas. Eu acho que é Judas, né? Judas Iscariotes. Isso daí. E se aparecer agora alguém falando, né, que tem que observar esse livro, os crentes vão ficar abalados?
Não, só vai ficar abalado quem não tem convicção naquilo que crê, não é? Sim. Porque a gente sabe que o cânon bíblico ele já está fechado, não vai ter nenhuma alteração. Não adianta aparecer um outro livro agora que nós não devemos acreditar. É a mesma coisa que o que fala, né? Ainda que um anjo do céu desça. Né? Nós sabemos que os anjos, eles têm um poder também. Eles são importantíssimos, tiveram uma trajetória muito importante na história de Israel, na igreja primitiva, e até hoje eles ainda, né, têm uma importância muito grande. Eles têm poder. Eu estava lendo aqui, quando Gabriel foi anunciar o nascimento de João para Zacarias, Gabriel foi bem duro aqui, né? Olha o que ele fala aqui, ó. E eu acho o Gabriel tão bonzinho, que ele era de levar a mensagem, tudo, mas aqui, olha o que ele falou. Lucas capítulo 1, versículo 19 e 20. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Olha só que autoridade que ele teve aqui, não é? Mas essa autoridade, Deus tinha dado essa autoridade para ele, porque os anjos, eles são muito importantes, eles têm um poder que é dado por Deus, mas o poder deles é limitado. Algumas coisas os anjos não podem fazer, como, por exemplo, anunciar um outro evangelho. Então, por isso que Paulo fala, se um anjo do céu descer, falando que foi enviado por Deus, é para considerar anátema, né? Porque nem tudo os anjos podem fazer. É isso mesmo, Edna. E agora, já que você falou sobre anátema, considerar anátema, que toda essa palavra, né? Irmão Alexandre, o que você pode nos explicar sobre anátema? Vamos lá. A palavra, de uma forma geral, como a gente não é acostumado a dizer, né, pelo menos ela não soa tão simples, ela tem um soar forte nos nossos ouvidos, né? Anátema. E aí, uma coisa que eu gostei da forma que ele colocou aqui, no sentido de clarificação, de poder explanar e deixar mais clara a palavra, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido, ela é no sentido de que há algo que foi reservado para uma divindade e o ser humano não pode mexer. E ele deu um exemplo sobre Acã. As coisas de Jericó, os bens de Jericó, o despojo de Jericó não era algo para o povo pegar. Era algo que deveria ser de Deus. Então tudo que pegaram ali era para ser levado para o templo, ou deixado lá. Eu sei que Deus não queria que o povo tocasse naquela questão de Jericó. Aquilo era anátema. Anátema nesse caso não no sentido de maldito, mas anátema no sentido de que aquilo estava reservado para a divindade. Quando Acã ele pega aquelas peças, né, o ouro, a capa, então ele se torna maldito porque ele colocou a mão em algo que ele não poderia tocar. E a sentença dele foi ele e a sua família morrerem. E um segundo sentido de anátema, que é o nosso contexto aqui, é literalmente de se colocar debaixo de uma maldição. Então ele está dizendo o seguinte, Paulo está mostrando para os irmãos, qualquer pessoa, ou até mesmo um anjo, como já foi falado, traz um ensino, traz ensinamentos que fogem do que vocês aprenderam, considera ele maldito. Não dê ouvido para ele, deixa de lado. Então isso aqui, irmãos, é muito importante, porque como é que eu vou fazer isso? Vou considerar alguém maldito, ou vou desprezar, vou deixar de lado algum ensinamento, se eu não conheço nada. E eu quero ler, pegando o gancho aqui, eu quero ler em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 15 e 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
Nós estamos falando aqui do Evangelho da Graça, então Pedro está reforçando, olha, Paulo ele nos ensinou a longanimidade do Senhor, o que ele fez por nós, e segundo a sua sabedoria, ele explicou o que é salvação para nós. Mas olha o versículo 18, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, olha que risco que nós temos. O mesmo livro que nos dá vida, que nos dá salvação, que nos aponta o caminho, se ele for mal interpretado, ele não vai nos levar para o anátema, ele vai nos levar para a maldição. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que aprender. É importante que os irmãos busquem. Eu sei que nós temos diversos jovens no nosso ministério, e nesses jovens há diversos níveis espirituais. E é importante que os irmãos como professor, as irmãs como professores, professoras, tentem de alguma forma. Eu sei que nós não somos os transformadores dos alunos, não somos nós que mudamos o caráter, não somos nós não mudamos nada nos alunos, mas nós temos essa responsabilidade de, através da escola dominical, dos ensinos, buscar meios de fazer com que a mente deles abra e passe a entender a importância que é conhecer e buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus, a Bíblia. Porque nós vivemos, a Bíblia hoje ela tem uma disputa muito grande, acho que sempre teve, né? Mas o nosso amigo celular, o nosso amigo videogame, ele impede muito dos nossos jovens de buscar um pouco mais de conhecimento. Então nós temos que arrumar algumas artimanhas, porque essa questão do anátema, ela é muito séria. Se nós não conhecermos, imagine, eu fico pensando, né? Há muitas doutrinas que nós combatemos hoje, que elas vieram através de um sonho, através de uma visão de um anjo. Está tudo aqui dentro, e Paulo já explicou sobre isso. E como é que nós vamos combater sem conhecimento, né? Acho que sobre o anátema era isso que eu preciso falar. Amém, é isso mesmo. E ficou bem claro, né? Agradar aos homens ou a Deus, né? Aí no ponto 1 vai falar sobre repetindo a advertência. Essa repetição aqui, ela está relacionada ao versículo 8 e 9, porque ele fala no versículo 8 assim, ó: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí no 9, ele fala de novo: assim como já vos dissemos agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então ele repete 2 vezes. E o porquê dessa repetição, dessa observação? A força dessa palavra de Paulo é muito importante, porque o assunto era gravíssimo, né? O povo estava sendo levado, e Paulo, quando era Saulo, o mesmo tamanho do ódio que ele tinha pelos cristãos, agora sendo transformado pelo evangelho, agora ele ama esse povo, e ele não quer que esse povo se corrompa, né? Então, o que ele faz? Eu vou lutar pela alma deles. Então, por isso a repetição 2 vezes, e com tanta firmeza e sem rodeio, né? Eu já falei várias vezes aqui a palavra sem rodeio, sem aliviar, mas é isso mesmo que Paulo fala, porque Paulo vê o quanto é sério. Esses irmãos aqui, eles estavam correndo o risco de ir para o inferno, né? O homem não pode acreditar que ele pode ajudar a Deus na salvação. Quem salva é Jesus, não há outro caminho, né? Então, o homem não pode ser o seu salvador. E aí Paulo vem com essa dureza. É por isso que ele repete 2 vezes e deixa muito claro, né? Se qualquer um atrapalhar
A pregação do evangelho não é atrapalhar, é trazer coisas diferentes do que a palavra verdadeira traz. Esse seja anátema. Então, é isso que ele diz aqui nesse ponto 1, né? E aí a gente já vai ver o que agrada aos homens, né? E a irmã Edna vai comentar para nós. É muito difícil nessa questão, porque Paulo e nós também, nós fomos chamados para falar a verdade, não é? E a verdade nem sempre vai agradar aos homens, essa que é a verdade, não é? Mas você já falou mesmo, né, que já repetiu essa questão de Paulo ser incisivo, de Paulo ser duro muitas vezes, porque era necessário Paulo falar daquela maneira. Muitas vezes, para agradar alguém, as pessoas acabam não falando a verdade, ou não falando toda a verdade, falando, né, aqui esses homens, os judaizantes, eles chegaram de forma mansa, né, bajulando, falando de forma que aquelas pessoas gostavam de ouvir, não é? Só que estava levando o ensino errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse mesmo problema Pedro teve lá no início da pregação do evangelho, né? Ele foi preso, né? E aí ele falou que mais importava agradar a Deus do que aos homens, porque eles foram proibidos de falar do evangelho. E Pedro falou, não vou deixar de falar do evangelho, porque o que importa é agradar a Deus, né? E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como ele está falando aqui, as palavras de Paulo poderiam soar como amargas, mas era o remédio que os gálatas deveriam tomar. Então, muitas vezes, quando alguém chega, até mesmo vamos colocar no nosso assim, como igreja, às vezes o pastor, né, dá um ensino que para alguns parece que é mais duro, são palavras mais difíceis de ouvir, só que aquilo, quando nós observamos aquelas palavras, recebemos, né, com mansidão, com humildade, ela se torna um remédio muitas vezes para nós. Então, há momentos que realmente é necessário falar assim, dessa forma, né, dessa forma mais dura, dessa forma mais incisiva, mas que porque nós estamos falando a verdade. Tem um episódio na Bíblia que dois reis, eles iam sair para a guerra e eles queriam consultar o profeta. Aí consultaram vários profetas e todos falavam coisas boas. Aí chegou um, né, e alguém falou para ele, olha, eles só estão falando coisas boas, fala você também, né? Acho que é Aías, eu não lembro o nome do profeta agora. Fala você também. Mas ele tinha ido ali para falar a verdade, para falar a palavra de Deus, então ele só iria falar aquilo que Deus mandasse. Então, muitas vezes, para agradar alguém, né, a gente fica nessa, então eu não vou falar, eu vou falar desse jeito, vou falar daquele jeito, mas não, a verdade ela precisa ser falada, né? E aqui Paulo, ele falou com palavras duras, mas que era necessário, era verdade, então ele precisava falar daquela forma para que, como você falou, Rose, pudesse salvar aqueles irmãos, até mesmo se continuassem, né, daquela forma, eles iam cair totalmente da graça e o final realmente ia ser o quê? Ir para o inferno, né? E Paulo teve esse cuidado de falar dessa forma, porque ele não estava ali para agradar os homens. Exatamente. Já que ele não estava ali para agradar os homens, e agora, irmão Alexandre? E agradar a Deus é importante, é necessário? Opa! Agradar a Deus é necessário e não é tão simples, né? Quando você precisa ter um combate assim com os homens para poder mostrar o que é certo e o que é errado, não é algo tão simples. E Paulo, ele poderia ter deixado de lado, ele já não estava mais nos Gálatas, mas a irmã falou uma coisa que é importante, ele, ao mesmo ódio que ele tinha pelos cristãos, se tornou em amor. E eu vou até mudar um pouquinho, não no sentido de que está errado, mas a visão que ele tinha sobre o que era cristianismo agora se abriu. Então ele entende que não é simplesmente eu amo esse povo, mas esse é o caminho que vai levar ao céu. Então o que ele fala ele é muito enfático com os Gálatas como é que vocês abandonam a graça para continuar a voltar a coisas que vocês faziam antes, alguns, né? A simplesmente seguir preceitos só porque os homens estão mandando. Não foi isso que eu ensinei? Então ele fala o seguinte, olha, é melhor agradar a Deus. E é importante uma coisa, quando
os judeus, ou esses cristãos de Gálatas, começaram a guardar sábado, começaram a circuncidar, eles, de certa forma, estavam agradando aos judaizantes, porque, olha, agora eles estão ficando como a gente. E, na verdade, o cristão não é para ficar como qualquer outro tipo de doença, não. Qualquer outro tipo de doutrina, não. Cristão é para ser cristão. Então, Paulo fala, vocês não têm que sair da onde vocês estão. Agradar a Deus é isso. E aí, um outro ponto a visão que os judaizantes passou para eles é que, ao cumprir todos esses preceitos, vocês também vão estar ajudando a Deus, né, contribuindo com a sua salvação. E aqui é um dos maiores dilemas que nós temos que ensinar. Cristão não tem obra nenhuma que nos faça ser salvo. Na verdade, nós fazemos boas obras ou temos uma conduta diferente ou precisamos ser diferentes porque fomos salvos. Né? A salvação nós já ganhamos, e Paulo está deixando isso muito claro para eles. Aqui no finalzinho ele fala assim, algo que deve ser observado é que a deturpação dos falsos mestres, e por sua vez o que desagradava a Deus, é que na prática os gálatas queriam devolver a Deus o favor, o presente que eles lhes deram, e lhes entregara a salvação pela graça. E eles queriam retribuir o favor divino por meio de uma vida que se baseava em obras humanas. Essa é a grande diferença. Paulo, eu diria que ele sofreu muito para deixar essa explicação muito clara. Se nós pegarmos praticamente todas as cartas de Paulo, ou 60%, 70% delas, nós vamos ver que elas têm um embate entre costumes judaicos e ele dizendo, olha, isso não é a prática do cristianismo. Quando um cristão judeu pratica a lei, não é porque ele é cristão que ele está praticando a lei, é porque ele é judeu. Ele nasceu do povo hebreu, ele é da nação judaica, então ele pratica os costumes judeus por ele ser daquela nação. Mas o gentio não tem que estar nisso. A irmã leu Atos 15, que fala sobre esse concílio. Uma das pessoas que incentivou e buscou esse concílio foi Paulo, porque ele desce nas suas viagens missionárias, né, prega o evangelho, e daqui a pouco desce alguns judaizantes que deu os discípulos. Olha só como nós temos que tomar muito cuidado. Quando a notícia chegou para os apóstolos, eles falaram, não, a gente não mandou ninguém, não. Eles saíram por conta própria. Os irmãos estão vendo? Quando a gente fala de falsas doutrinas, essas pessoas que estão ensinando falsas doutrinas estão trazendo ao ensino, e a gente tem que mostrar isso para os jovens. Quem mandou eles? De onde eles vieram? Né? Hoje a gente tem muito aí uma questão assim, não precisa ser, para ser crente não precisa ir para a igreja não, a gente pode ser crente em casa. Por que essa pessoa foi para casa? Normalmente a gente vai ver, teve um desapontamento, alguma coisa lá, ele fala, então isso aqui não. Mas essa não é a vontade de Deus. Então nós temos que procurar agradar a Deus. E nós só vamos conseguir agradar a Deus quando nós realmente conhecer o que é ser cristão. Né? Só completando o que você falou, o resumo da nossa lição fala que nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Isso aí. Fato é que toda vigilância é importante e necessária, né? O que é que acontece? Eu anotei um negócio aqui, não precisamos ajudar a Deus na nossa salvação, precisamos obedecer a Deus, ler a palavra e orar, para que o Senhor nos ajude, né, nessa caminhada. Mais alguma coisa, irmãos? Não. Então, que Deus abençoe cada professor, que Deus possa ajudá-los, o Espírito Santo esteja com vocês na aula e abra o coração dos alunos para que eles possam entender bem essa mensagem. Deus abençoe a todos. Amém.